pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Eu me chamo Rodrigo Godoy, sou mecânico de máquina de costura há mais de 12 anos. E hoje, pessoal, eu quero dar uma dica bem legal para vocês aí, costureiras, que tem muitos problemas em sua máquina de costura. Quer ver? Já aconteceu isso contigo? Você foi lá, sua máquina de costura parou de funcionar, não está costurando. Aí você chama um técnico, chama um mecânico para dar uma olhada aí. Aí o mecânico foi, deu uma olhada, fez as regulagens e ele mostrou que a máquina de costura está costurando. E de repente ele vai embora, aí você pega a máquina para costurar e dá lá uns 5, 10, 15 minutos, a máquina começa a dar defeito de novo. Ou seja, a máquina volta ao mesmo problema. Isso muitas vezes acontece, não é por culpa do mecânico que fez um mau trabalho. Pelo contrário, muitas vezes pode ser porque você está fazendo uma coisinha errada aí. Se quiser saber, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, pessoal, dá uma força aí pro canal. Se vocês estão gostando, se inscreva aqui no canal, que sempre estamos trazendo novidades, vídeos novos para vocês, tentando fazer o melhor conteúdo possível para vocês, tanto costureiras como para você que quer se tornar um mecânico profissional na área. Lembrando, nós temos nosso curso aqui embaixo, ó, só você clicar que você vai ser direcionado para o nosso site. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, este problema aí que acontece, que o mecânico vai embora e você começa a costurar, a máquina dá problema, isso é muito comum. Isso já aconteceu comigo, de eu estar arrumando a máquina de costura da pessoa, era uma máquina de costura industrial, e não deu 15 minutos, a pessoa novamente liga para mim falando que a máquina voltou com defeito. Mas o problema muitas vezes é que você está utilizando a peça errada na máquina de costura. Como assim, Rodrigo, a peça? Quando eu digo peça, pessoal, eu estou falando do tecido. Tem máquina de costura, pessoal, para tudo hoje em dia. Se você for pesquisar na internet, tem máquina de costura para tecidos finos, máquina de costura para tecidos médios, tecidos grossos, pesados e assim por diante. Então uma coisa que você precisa ter em mente, que não é porque você comprou, por exemplo, uma máquina de costura dessa daqui, ó, da Eugene, ou da Singer, ou de qualquer marca que seja, que ela vai costurar tudo. Máquina de costura é algo meio chato, ou seja, ela não é um brinquedo como você pega ou uma televisão que você liga e começa a assistir e não precisa fazer nada. Não, você precisa ter um certo conhecimento. Máquina de costura, se você, por exemplo, colocou a agulha do lado errado ou você colocou um tecido diferente que sua máquina de costura ela vai costurar, ela vai apresentar problema e não vai costurar. Então, por isso que provavelmente deve acontecer problema no seu máquina de costura. Então, assim, se você tem uma máquina de costura doméstica e você vai costurar um tecido, e muitas vezes isso acontece, a pessoa quer fazer uma barra de um jeans, ela dobra a barra várias vezes e vai costurar. E isso, quando no momento que você vai costurar, a máquina ela vem apresentar problema. Por quê? Ela não aguenta. É muito peso, entendeu? Ela é muita coisa para ela conseguir empurrar. E quando isso acontece, aí que acontece o desequilíbrio, ou seja, ela sai do sincronismo da máquina de costura. A lançadeira não está mais no lugar que deveria estar. A barra da agulha, onde fica ali a agulhinha lá, ela também não está e acaba saindo do sincronismo. Só para vocês terem ideia, esse vidinho que vocês estão vendo aqui, exatamente agora, é mais ou menos para vocês terem ideia como que é o sincronismo da máquina de costura. Tem que estar tudo no lugar. Então se você colocou um tecido pesado, ela não vai aguentar e vai desalinhar. Em máquina de costura doméstica é muito fácil isso acontecer. Industrial também acaba acontecendo. Então assim, não é porque você tem uma máquina de costura industrial reta, por exemplo, ou uma overlock, ou uma interlock, que você pode colocar qualquer tipo de tecido. Não. Quando fala lá que você pode costurar tecidos médios, até mesmo pesados, tem que tomar cuidado. O que é esse pesado? Porque tem vários tipos de grossura de tecidos. E tem máquina que não vai aguentar. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Então qual que é a dica que eu dou para você? Se você quiser costurar um tecido pesado, que não seja assim, meu Deus, algo extremamente absurdo na sua máquina de costura doméstica ou industrial e por aí vai. Pessoal, uma coisa que você tem que ter em mente, quando você vai costurar um tecido pesado, as máquinas de costura, essas máquinas próprias que costuram um tecido pesado, ela diminui a velocidade da máquina. Ou seja, você não consegue costurar algo grosso muito e muito rápido, porque a máquina não aguenta.
Então o que que acontece? Eles diminuem a velocidade. Então você também pode fazer isso. O que que você pode fazer? Você pode pegar a sua máquina de costura doméstica, em vez de você ir lá e socar o pé ali no pedal e começar a costurar a maior velocidade, você vai pegar ela e vai apenas apertar um pouco só o pedal para poder costurar devagarinho. Rodrigo, minha máquina de costura, eu só dou um toque, ela acelera o máximo. Então você faz com a mão, tá? Dependendo do que você vai fazer, porque aí pode ter problema no seu pedal, tá? Que ele não tá dando um probleminha ali, que por isso que ele tá, você aperta e ele já vai rapidamente rápido. Depois eu posso pensar em fazer um vídeo sobre isso. Então essa é uma dica bem legal. Se você está costurando um tecido mais pesado, você pega e aperta devagarinho o pedal, diminui a velocidade. Se for uma máquina de costura industrial, também você pode fazer isso para evitar problemas maiores, tá? Então isso, pessoal, tenha em mente, quando a máquina dá problema e o mecânico acabou de sair, você coloca um tipo de tecido, pode apresentar problemas, tá bom? Porque às vezes o mecânico ele viu aquele tecido, ele até costurou nele, mas ele costurou devagar, ele não meteu pesão. E o mecânico ele não tá ali para te ensinar corte e costura, tá? Ele tá ali para arrumar a tua máquina. Então ele arruma a tua máquina e ele talvez imagine que você já saiba o que fazer, tá? E às vezes ele nem sabe qual que é o tipo de tecido que você vai costurar depois. Então não culpe o coitado do mecânico, mas sim acaba sendo às vezes a nossa que não temos orientações suficientes e acaba dando esse problema, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.